pouco aproveitado, tal, de repente pode chegar num acordo. A expectativa dele é essa. Então, a minha opinião, informação, esse ano o Hernanes não joga no São Paulo, mas em 2020... mas 2020, mas a realidade é essa, não, querer não é poder. Às vezes é. Você precisa ser mais positivo. Rodrigo Bueno, deixa eu mandar um negócio pra você. O torcedor do São Paulo, se tiver lá que escolher Hernanes, Ganso ou Rodriguinho, e você acha que um dos três pode vir? Eu sou positivo, eu acho que os três virão. Porque eu acredito e tenho que pensar de uma forma positiva. Rapaziada. Então vamos todo mundo mentalizar. Na realidade, Ganso, Rodriguinho e Hernanes no São Paulo agora. Agora, de graça. Acho que é mais fácil. Vamos acreditar. Deixa eu te falar. Você acha que pode vir um dos três? O Ganso, que se fala que o São Paulo fez uma proposta, ele é o único clube que foi uma proposta oficial de 500 pau pro Ganso. Foi o São Paulo? A informação que é o São Paulo. Porque eu tinha informação que um clube brasileiro tinha feito uma proposta que o Ganso tinha gostado muito e que falou que para essa proposta voltaria para cá. Mas resolveu Só que eu não consegui descobrir de jeito nenhum qual time que era. Engraçado. E aí o Pipo tinha levantado que poderia ser o Inter. Sim. Né? O Inter se manifestou então, que o São Paulo fez depois é que o Inter tem uma proximidade pelo Delcir Sonda, que é um colorado, investidor, não sei o quê, e ele tem boa parte, 45% do Ganso. Não, ele tem 20% da futura venda. Então, mas acho que ele tem, acho que a história é 45%. Não, isso aí ele vendeu, quando foi possível ele vendeu a parte. Só que ele ficou com 20% da futura venda. Se vender agora, ele ganha 20%. Mas a fonte minha tinha contado essa história. Isso poderia facilitar, mas o Inter depois, as informações... O Inter foram negou, que... o Inter publicamente negou mesmo. O Inter publicamente negou. E aí falou-se do Flamengo, que o Flamengo também teria. O Flamengo também disse que não teve, negou tal, não sei o quê. E o São Paulo, a gente sabe também, o Ganso mantém boas relações com o São Paulo. Várias vezes ele disse que se voltasse para o Brasil poderia jogar no São Paulo. Do Santos, eu acho que há uma certa rejeição, não sei, a torcida do Santos não receberia ele tão bem, talvez, imagino. E o São Paulo que pediu ele no Sevilha, agora é o treinador do Santos. Então, isso já é um fato novo, poderia facilitar. Mas eu quero saber o seguinte, informação. O São Paulo fez... Rodriguinho. Não, o Ganso, o São Paulo fez a proposta, foi o São Paulo? Que o São Paulo teve uma proposta de 500 mil para ele. Mas a coisa... Então, peraí. Desse time pode ser. Então, peraí. O Rodrigo Bueno tem a informação que foi o São Paulo. E o Rodrigo Bueno é bem informado. Então, se foi a proposta do São Paulo e ele conseguir se desvincular do Sevilha... Do Sevilha não, primeiro ele tem que se desvincular do Amiens. Não, do Amiens parece que já tá... Não, tem que ser... Porque nem lá ele tá jogando. Mas assim, por exemplo... Tá só que, então, eu tô te falando, a informação que eu tive é o seguinte, que pela proposta que ele recebeu, que ele achou espetacular, que ele voltaria. Então, se é isso... Mas aí tem que sair de graça de lá. Então, conversão. Pode não ser de graça, pode ser por um valor. Isso aí esquece. Mas não pelo que eles pagaram. O Ganso só deixa o Sevilha se pagar. Não tem história de vem por empréstimo novamente. Sevilha. Mas cairia bem no São Paulo hoje, ô Pipo? Cai bem. É uma. Assim, aqui no Brasil, para mim, o Ganso hoje, ele é mais ou menos o mesmo caso que eu falei ontem no Caleri. São jogadores que a torcida gosta muito, mas que, pelo momento, voltam como apostas. Então, você vê, quem adora o Ganso é o presidente de São Paulo. O Leco, ele é apaixonado pelo Ganso. Mal no futebol europeu, assim, mas para ele, o São Paulo seria Ganso e mais 10. Porém, muito torcedor de São Paulo é contra a volta do Ganso. Você fala, Hernanes? Nossa, o São Paulino, todo mundo brilha, vamos dar a mão, Hernanes agora. E Caleri? Caleri também. Hoje, se você fala Rodriguinho ou Ganso, muita gente do São Paulo acha que o Rodriguinho, prefere o Rodriguinho. Seria mais dinâmica. Bueno, mas você tem que pensar pelo momento. Então, é questão de você ver, digamos assim, o barulho que a torcida causa. Então, a perspectiva do São Paulo contratar o Ganso não caiu muito no agrado de muita gente. Então, não tem uma rejeição como tem o Santos, né? Porque é traidor, que deixou o Santos. Tem santista que não quer o Ganso, porque virou as costas pra gente, não quero. No São Paulo não é bem isso, é questão de desempenho. Muita gente entende que o Ganso no São Paulo não acrescentaria muito mais do que ele já fez. E o Rodriguinho acrescentaria isso? Ele teria mais dinâmica de jogo, velocidade. O Rodriguinho faz 6 meses que deixou o Corinthians bem, campeão paulista, sendo decisivo na final e etc e tal. Ponto. É muito diferente do Ganso, que não joga há pelo menos 3 temporadas, assim como o Caleri. Ontem foi a discussão aqui. Mas a torcida ama o Caleri nessa história do Pablo. Claro que a torcida adora o Caleri. Não sei o que. Mas é o que eu falei, a realidade do Caleri
Eu acompanho o futebol europeu, o Silva faz jogo do futebol europeu, do espanhol, o Bueno comenta jogo do futebol espanhol. A realidade do Caleri é muito diferente. O Caleri que deixou o São Paulo fazendo gols, esquece. Hoje ele tem números escassos na Europa, com muita dificuldade, e é o terceiro clube que ele passa em 3 temporadas. Mas também só joga em time Mas bom. assim, o Ganso Mas e o também Caleri só joga em time ruim. Por quê? O Ganso, Só assim joga como o time Caleri, ruim. só joga em time Não, ruim. mas não sei, não consigo. Falei isso pra ele, eu também falei a Jogamos mesma Las coisa que eu Palmas, no Alavés, torcida no Raio Valecano, é A complicado. torcida adora o Caleri. Só que é o seguinte, Complicado. o Ganso e o Caleri, Não, mas o William José joga em time ruim e meteu gol. O Caleri já teve propostas de outros times do Brasil, ele já falou. Sempre que o jogador fala, às vezes, e não cumpre, né? Se eu voltar pro Brasil, eu volto pra jogar no São Paulo. O Ganso é mais ou menos a mesma coisa. O Ganso, ele daria preferência numa volta, se tiver o Ganso livre, conseguiu se desvencilhar. O Ganso vai voltar livre? pro brasileiro? É, o Ganso livre é melhor, não é? Não é? É melhor Prefere ele preso? Solto. Não. O Ganso tem que jogar solto no meio campo, não adianta. Aí, Flamengo. Ele tava louco pra falar alguma coisa. Ele tava no jeito pra falar. Você que pensa com bobeira. Já ganhou o prêmio. Não é? Ganso solto. O Ganso solto. Cara. Não, numa dividida, o Ganso optaria pelo São Paulo. Assim, várias propostas e tal, agora não sei você o não quê. manda mais, né? Ele criou uma boa relação com a instituição. E aí eu falo, desde o presidente que o adora, né? Acho que pelo Raí, que até de certa forma tem um pouco do perfil tal, assim. Não falo nem de em campo, tô falando fora de campo, né? Mas tem um problema aí sério que é grana, né, gente? O Sevilha gastou muito dinheiro com esse jogador e eu também acho que não tá disposto a dar o cara de volta, entendeu? Vai, pega, leva. É assim, algum dinheiro... Tem que ter um sair. turu, é O isso? São Paulo Tem que gastou. pingar. Quer dizer, o São Paulo gastou. O São Paulo comprou o Pablo, é caro. Embora não tenha entrado com todo o dinheiro, né, 80%, pelo que vocês disseram, foi 80%. pago pelo Pela grupo Doin. Mas o custo, quer dizer, São Paulo está gastando dinheiro. Gastou bastante esse ano de 2018 também, com Everton, com outros jogadores. Então tem grana para tirar o Ganso do Sevilha? Essa é a pergunta.